bem-vindos ao canal Espirais de Luz, sempre agradecendo essa equipe maravilhosa, gente, esse pessoal tão maravilhoso que sempre está aqui juntinho de nós, vibrando positividade e, claro, auxiliando para que você receba também a informação e evolua espiritualmente, que é essa a nossa intenção sempre. Hoje o tema é um tema que já virou conversa para todos os lados, em vários lugares, em várias casas espíritas, em meios espíritas e fora dele também. É uma pergunta: a mediunidade pode ser cancelada? Primeiro vamos entender o que é mediunidade, porque aí a gente vai entender se pode ou não ser cancelada. É uma questão de lógica. Primeiro, entenda, a mediunidade é orgânica. Tem uma glândula no seu cérebro que ela proporciona que essa mediunidade aconteça. Ou seja, sabe, o corpo já vem preparado dentro da sua formação genética física e perispíritica, antes mesmo de você nascer. Então ele apresenta-se como uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os encarnados. Então muitas pessoas trazem consigo, ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária, né, exercida por essa pessoa, no caso, ele já traz ali dentro dele essa capacidade, essa faculdade. Então, dentro da prática mediúnica espírita, exercida com base nos princípios da doutrina e dentro da moral cristã, em hipótese alguma, tá, o médium poderá cobrar dinheiro, exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa, presente, dádiva, agrado, o que for, por suas atividades e prestatividades mediúnicas. Então a gente já entendeu duas coisas: ela é orgânica e ela é uma faculdade dada a você de graça. Conforme ela foi dada a você, você vai exercê-la para as outras pessoas de graça. Você não tem que cobrar nada e nem comercializar a sua mediunidade. Isso dentro da doutrina espírita, tá? Porque fora dela muita gente entende de outra forma. Esse é o meio da minha subsistência. Essa é a justificativa que muitos médiuns que cobram dão para se justificar com relação a cobrar. Olha só. Mas nós temos aqueles que falam assim, que questionam, né? Ou estão com uma mediunidade parada, dizendo, ou foram a um centro espiritualista e eles lá anularam a sua mediunidade. E essa é a pergunta: será que isso é realmente possível? Sabe? Hoje tem gente que fala assim: olha, minha mediunidade, antes eu sentia muito e tal, agora minha mediunidade parou. Será que ela foi cancelada? Tem gente que fala assim: eu nunca quis na minha vida ser médium. Aí eu procurei um lugar, um centro, pode ser de Umbanda ou de outra religião, ou o que for, e eles lá simplesmente anularam a minha mediunidade. Eu não sou mais médium. Entendeu? Olha só, tem uma surpresa para vocês. Tudo é possível, tá? De acordo com a sua intenção, ou seja, depende de alguns fatores e também do seu livre-arbítrio para isso acontecer. Mas que um chamado trabalho ou ritual foi feito em algum lugar para resultar na anulação de uma mediunidade, muito do que se precisa vem da própria vontade do médium em questão. E isso, para acontecer, tem que realmente o médium ou essa pessoa que quer se livrar da mediunidade estar nessa sintonia de não ter mais que abraçar essa missão. Isso gera vários problemas para um processo reencarnatório. Para nós espíritas há um entendimento completo quando eu falo isso. Para quem é leigo, está fora da doutrina espírita, fica questionando: mas que problema que pode gerar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de uma criança. É bem provável que dificilmente você consiga fazer isso. Dá a impressão que realmente, né,
Você levou aquela criança em tal lugar e foi retirada a faculdade dele. Ele não é mais médium. Mas, na verdade, ou por misericórdia divina, ela entra em estado de estagnação para posteriormente, em algum momento da sua vida, aquele indivíduo se manifestar novamente a sua mediunidade, né? Como se tivesse sido colocada em hibernação. Tá? Mas isso só acontece com a permissão e o mérito do espírito que está se dispondo a esse chamado tratamento, né? Porque todos sabemos que há casos em que realmente nada se consegue fazer. A criança continua perturbada, continua vendo coisas, a não ser que os pais comecem a entender a importância do estudo e da prática mediúnica dentro de um programa de aprendizado disponível pela doutrina espírita. Claro que há casos em que a espiritualidade vai também amenizar, né, gente, a tensão do mediunismo da criança, para que essa possa manter uma sobriedade, já que nós vamos abraçar a ideia da doutrina e vamos começar a trabalhar essa criança através do estudo, da prática, frequentando, né, um tratamento de passes e tudo mais. O que acontece? Vai manter a sobriedade da criança, para que ela não seja vítima de distúrbios psicológicos no futuro, mas sempre dentro de um programa reencarnatório dessa criança. E fazendo isso, vai possibilitar com que ele cresça e se torne um médium de extrema qualidade, funcionalidade, né, para a espiritualidade. Nos casos já diferentes dos adolescentes, jovens e adultos, já existe uma coisa chamada permissão, né? Porque eles mesmos se prestam a recusar a própria mediunidade. Tem gente por vários motivos. Tem gente que não quer ser médico porque tem medo de ver espírito. Tem gente que não quer ser médico porque não quer ver gente morta, morre de medo de defunto. Não sei onde está o defunto, porque o defunto está na terra. Quem está ali é o espírito, né? Não é o defunto. Então, são vários motivos que nós podemos considerar, que eles consideram, na verdade, como obstáculos para eles mesmos. E isso muda um pouco de sentido, essa ideia de querer cancelar a mediunidade, anular, estagnar, o que seja. Não é uma questão de mérito, e sim de sintonia daquele ser comum. Como já sabemos, se uma pessoa que está mais conectada com o mundo material do que com os próprios sentimentos, ela acaba optando por não ter contato nenhum com a espiritualidade. Você sabe por quê? Porque existe um conhecimento íntimo, gente, que nós guardamos na nossa essência. E esse conhecimento, ele é o cobrador das nossas posturas e atitudes dignas. A gente tem noção disso. E nem sempre, quando nós estamos assim ligados à matéria, nós vamos assim tomar a atitude certa para conquistar um status ou algo material de muito valor. Portanto, bloquear a mediunidade por métodos espiritualistas, na verdade, né, vai ser uma espécie de substituição. Então aquela pessoa tá ali, olha, não sou mais médium, vou conquistar o que eu quero, eu preciso estudar 4 anos de faculdade e eu não vou ter mediunidade para me atrapalhar. Olha o que ele fala, não vou ter mediunidade para atrapalhar. E aí eu vou conseguir o que eu quero na vida, entendeu? Deixa eu dar uma notícia meio assustadora para esse tipo de gente, ou para essas pessoas que acreditaram que a mediunidade dela foi anulada, tá? É o seguinte, é uma substituição. Seus mentores se afastam de você por não encontrarem mais nenhum tipo de sintonia fluídica. No lugar deles, assim como no nosso mundo, os aproveitadores vão se aproximar. Aí, no caso em que você se encontra frágil, solícito, esses oportunistas irão controlar, na verdade, todos os fenômenos mediúnicos, dando a impressão para você que o seu contato com o mundo etéreo não existe mais, sabe? Mas, como eu disse, é uma ilusão. Por quê? Tudo está acontecendo ao seu redor e você não percebe. Então, sempre que sua necessidade de falar mais alto, algo dentro de você acaba te inspirando a tomar uma decisão que, no caso, devido à sua sintonia ou vibração, né, pela explosão da mediunidade,
para você tem toda uma carga de justiça. Sim, eu vou tomar essa atitude, é a atitude correta a tomar e tal, mas por trás disso você está apenas sendo usado para e por interesses escusos que não são seus. E é aí que o peso da responsabilidade de não assumir aquilo que foi programado para sua vida cai sobre seus ombros. Porque você toma uma atitude impensada e aí você vai arcar com as consequências. Olha, muitas pessoas saem dos lugares acreditando que tudo acabou, sabe? Anularam, tiraram a minha mediunidade, eu tô ótimo. Sem imaginar que, na verdade, se tornaram um objeto nas mãos das entidades inferiores. Ou, às vezes, que a sua mediunidade entrou em estado de sono temporário. Exato. Quando volta a manifestar, tá? Ainda na vida encarnada, ela vem bem mais intensa e com a desvantagem da falta de estudo e preparação devido à ausência da disciplina daquele que a tentou anular. Eu vou falar sobre esse caso primeiro para depois ir para o caso do que acontece depois. Então você foi lá, anulou sua mediunidade e você acredita que não tem mais mediunidade, tudo, e vai para casa, vive sua vida, passa 5 anos, você tá andando na rua, aí alguém passa por você e te cumprimenta, você fala oi, aí essa pessoa desaparece na sua frente. A pessoa gela dos pés à cabeça. Porque antes de anular a mediunidade, ela só ouvia uma voz, uma batida na porta, alguém que fazia um barulho desconhecido num lugar deserto, uma sombra que passou, e isso já causava pavor. Imagina que ela anulou a mediunidade 5 anos depois, ela vê uma pessoa completa na frente dela que desaparece na frente dela. Você imagina como ela vai surtar? Ela vai surtar 1000 vezes. E ela vai procurar o lugar de novo para poder tomar satisfação do que está acontecendo. Agora, tem gente que isso não acontece tão rápido. Não acontece, na verdade, e a pessoa não percebe que aconteceu às vezes. E aí, o que acontece? Quando esse espírito desencarna, a mediunidade dele aflora no plano espiritual. Sim, espíritos podem ter mediunidade, sim, tá? E aí, quando isso acontece no plano espiritual, após o desencarne, a história é diferente. A sensação não é mais só de uma perturbação, de medo, de susto, e sim como se estivesse aprisionado pelas energias inferiores de espíritos afins e sintonizados com aquele processo. É como se você não tivesse vontade própria. Nenhuma. Gente, o espírito mediunizado no plano espiritual, ele se torna um fantoche de fácil manuseio para espíritos inferiores. Para que vocês entendam, as leituras espíritas, desde estudos e tudo, vão comprovar para você que espíritos mediunizam-se para que espíritos mais evoluídos possam se comunicar sem ter que deslocarem-se da sua atmosfera de elevação para uma atmosfera inferior. Então eles utilizam-se de espíritos médiuns comunicantes. Interessante? E é uma realidade. Ou seja, a vida, como eu sempre falei, a vida nossa é uma cópia muito mal feita da vida espiritual. A vida real nossa é na nossa pátria espiritual. É importante ressaltar, gente, que nós, como médiuns, não vamos cancelar nossas mediunidades, não vamos anular nossas mediunidades. Não dá para fazer isso, é orgânico. O que vai acontecer é uma estagnação ou um sono profundo dessa sua faculdade. Com ou não a probabilidade de acordamento em vida. Uma amiga minha estava falando antes dessa palestra acontecer que os resgates estão acontecendo mais rapidamente. Imagina, se os resgates estão acontecendo mais rapidamente e você fala não para a mediunidade que Deus te proveu
para auxiliar o próximo, o que você vai resgatar nesse processo, hein? Então, médiums, aceitar a sua faculdade, estudar e entender sobre ela é uma profilaxia fantástica. Vai abrir seus olhos à luz do amor e da espiritualidade. É voltar a confiar na vida futura, na vida espiritual, na misericórdia divina. É entender que ainda existe compaixão, consolo para os corações. Dediquem-se um pouco do seu tempo, totalmente, sabe? Nesse momento, nesse tempinho que você parou, diariamente, para isso. Uma prece, uma mentalização positiva, não vai fazer diferença na sua rotina. Se você consegue parar para ter seu momento de lazer, de descanso, cumprir suas obrigações do trabalho, você também pode ter tempo para cuidar do seu espírito. Então, quando você está descobrindo, olha, eu estou sendo sensível nisso, eu estou sendo sensível naquilo, eu estou mais assim, mais assado, etc. O que você pensa? Eu vou procurar um centro kardecista e vou me orientar. Eles me orientaram que eu devo estudar, eu vou estudar. E o estudo do kardecismo, não sou eu quem está falando. Quem está falando são as pessoas que estudam. Todas falam a mesma coisa. Depois que eu comecei a estudar, que eu tive contato com a doutrina, eu me sinto mais calmo, mais tranquilo, consigo controlar meus pensamentos. Não importa se ele vai dar credibilidade ao espiritismo ou não. O que importa é que o processo de evolução dele foi atingido. Então pensem nisso antes de procurar alguém que diz que consegue tirar a sua mediunidade para sempre de você. Eu não vou conseguir cortar minha mão e viver sem ela. Eu preciso da minha mão. Então, se eu preciso da minha mão, eu preciso do meu olho, eu preciso da minha boca, do meu nariz, da minha cabeça, se eu preciso disso e Deus me deu uma mediunidade, é porque eu também preciso dela. Não cortem ela de vocês. Ela faz parte daquilo que vocês realmente são. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. É um esclarecimento, tá? Que de uma forma ou de outra você pode estar procrastinando um acontecimento que pode acontecer agora de uma maneira mais calma, mais tranquila, para algo que pode se tornar mais violento, mais agressivo para a sua essência, né? Não vamos fazer isso, vamos ser maravilhosos, solidários e entender a vontade do nosso maravilhoso Criador, Deus, porque não foi à toa que a gente nasceu com a capacidade de comunicar-se com quem já partiu. A gente espera vocês aqui sempre, com os corações abertos, com um sorriso enorme e felizes por vocês estarem assistindo as nossas palestras em vídeo. Vai lá, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, porque é importante. Nem sempre o sininho funciona, mas ele vai funcionar, com certeza. E curte nossa página do Facebook. A gente aguarda você aqui sempre. Beijos de luz. Até a próxima.